Shalom, amados irmãos do remanescente dos Yaldim, que a paz do nosso Criador Yal e do nosso Mashiach Yahshua esteja com todos vocês. Assim seja. É uma alegria enorme estarmos juntos para mais esse estudo. Com certeza. Para começarmos, eu queria que quem nos acompanha imaginasse a seguinte situação. Tipo, um cenário mesmo. Adoro essas analogias, manda ver. Imaginem que alguém passou a vida inteira acumulando uma dívida que é simplesmente impagável. Sabe, uma hipoteca financeira, mas também moral, astronômica. Nossa, daquelas que tira o sono de qualquer um. Exato. Então, de repente, alguém extremamente poderoso não apenas paga essa conta, mas entrega o recibo carimbado, definitivo, provando ali que não há mais nenhum único centavo a ser cobrado. A dívida tá zerada. Zerada. Mas aí, alguns meses depois, essa mesma pessoa que foi totalmente perdoada começa a enviar pagamentos voluntários para um grupo de golpistas que bateram a porta dela dizendo que aquele recibo não era bem assim. Que faltavam algumas taxas ocultas para garantir... Parece uma loucura, né? Tipo, totalmente sem sentido. Pois é. Mas acreditem, é exatamente essa a crise absurda que nós vamos explorar na nossa análise hoje. É uma imagem forte mesmo, mas olha, ela captura com uma precisão incrível o cenário histórico que a gente tem em mãos agora. Com certeza. O nosso grande objetivo nessa exploração é extrair a essência purinha do capítulo 2 da carta a Colessaiá, que a maioria conhece como Colossenses, né? Isso. E para a gente desempacotar essa mensagem, nós estamos usando um material muito rico. Exato, uma lente bem específica, as notas de estudo da Bíblia hebraica. Sensacional esse material. Muito. E, juntamente com os comentários históricos da King James, que estão contidos lá, a missão de hoje para todos nós é entender de forma bem simples e clara o que significa possuir a, entre aspas, plenitude do Mashiach. E por que nós, seres humanos, temos essa tendência tão terrível de querer adicionar pesos extras, sabe? Bem ali onde o Criador já nos deu total liberdade. A gente adora uma complicação, né? E o que eu acho mais fascinante nesse material que a gente reuniu é justamente a riqueza do idioma original. Nossa, sem dúvida. As raízes. Nós vamos resgatar muito disso hoje ao longo do estudo, porque os textos originais, eles trazem palavras hebraicas belíssimas que carregam um peso histórico e espiritual gigante. É algo que muitas vezes acaba diluído ou perdido nas traduções mais convencionais, né? Pois é. Por isso, durante a nossa conversa, a gente vai fazer questão de compartilhar não só o significado dessas palavras, mas ensinar de forma bem natural como pronunciar cada uma delas. Perfeito! Assim todo mundo pode se conectar com a sonoridade real da mensagem. Exatamente. Por exemplo, o apóstolo que escreveu esta carta, a gente geralmente costuma chamá-lo de Paulo, Mas a pronúncia que respeita a raiz hebraica, como a gente vê nas notas, é Shaul. Shaul, exato, lê-se Shaul. Parece um detalhe pequenininho, mas já nos insere no contexto hebraico correto, né? Com certeza. A linguagem molda totalmente a nossa compreensão. E, bom, para a gente entender a urgência desse alerta de Shaul, primeiro precisamos olhar para a fundação que ele está tentando proteger. O alicerce da coisa toda. Isso. O que as notas da Bíblia hebraica deixam super claro logo no início do texto é que Shaul está travando uma batalha intensa. E olha que curioso. O quê? Ele está lutando por uma comunidade que ele sequer fundou. Caramba, é verdade. Ele nem conhecia a maioria deles pessoalmente. Não conhecia. Ele fala ali sobre seu grande combate pelos irmãos de Laodiceia e por tantos outros em Colossos que nunca tinham visto o rosto dele fisicamente. Quer dizer, ele está distante fisicamente, mas o cuidado pastoral dele é palpável no texto. É a preocupação de alguém que sabe que uma tempestade está se formando, sabe? Ele quer garantir que a casa esteja firme antes que o vento bata forte. Ele menciona que o desejo principal dele é que os corações dessas pessoas, e a palavra no original aqui para corações é levavot. Lindo termo. Muito. Ele quer que os levavotos estejam cheios de uma paz verdadeira. E a gente sabe que no contexto deles não é só a ausência de problemas, é o shalom. O shalom pleno, exato. Mas tem um detalhe nas notas que me chamou muita atenção. Ele condiciona essa firmeza toda à união.
Ele diz que esses corações, esses levavot, precisam estar vinculados juntamente no amor. E aí entra uma daquelas palavras que a gente precisa resgatar. Isso. A palavra hebraica para amor ali é ahavá. E esse ahavá funciona meio que como cimento dessa fundação toda que ele quer proteger. A analogia do cimento é muito apropriada para esse caso. Porque pensa bem, unidos no ahavá, esses irmãos poderiam alcançar todas as riquezas do pleno entendimento. Que é o alvo de tudo no fim das contas. Sim, Shaul quer que eles compreendam o mistério do Abaial, o nosso Pai, e do Messias. E aqui a gente reforça o termo que usamos na abertura, né? Isso, o original é Mashiach. Mashiach. A grande tese de Shaul, logo de cara, nos primeiros versos, é que em Yahusha estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. E sabedoria ali no original hebraico é a Shormã. Isso, a Shormá. E também os tesouros do conhecimento, que é o Da'at. Então, a sabedoria para viver o dia a dia e o conhecimento profundo do Altíssimo não estão pulverizados em várias filosofias por aí. Não, estão concentrados inteiramente numa só pessoa, no Mashiach. Exatamente. E isso nos leva a pensar muito sobre a prática diária de quem nos ouve, não acha? Com certeza. A gente pode até comparar o nosso caminhar diário e, olha, a tradição define esse caminhar, essa conduta de vida com a palavra halaká. Então a gente pode comparar o halaká e a nossa fé, a nossa emuná, com a construção de uma casa mesmo. Faz todo sentido. Se a nossa casa está profundamente enraizada e edificada em o nosso Mashiach, Yahusha, e se nós usamos a alegria e a gratidão meio que como os tijolos de cada dia... E as notas, inclusive, destacam o termo rodo para esse louvor, essa gratidão constante. Perfeito, rodo. Então, se a fundação é sólida dessa forma, enraizada, nenhuma palavra atrativa ou filosofia rebuscada consegue derrubar a estrutura. É a diferença clássica entre fincar as estacas na rocha firme e tentar subir um prédio em cima de areia movediça. Exatamente, cai na primeira chuva. E a ênfase das notas de estudo da King James nesse ponto é justamente a nossa postura de recebimento. O comentário diz que nós devemos receber o Mashiach com alegria e confiança absolutas. Sem ressalva. Sem ressalvas. A lógica é muito simples. Se a fundação já contém todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, então procurar fora dela é, por definição, procurar em lugares vazios. É chover no molhado ou, pior, buscar água no deserto. Isso. Shaul constrói essa base bem sólida para preparar os ouvintes para o alerta vermelho que vem logo a seguir. Ele diz: já que vocês estão enraizados nele, não deixem que nenhum homem os afaste com argumentos sedutores. E aí que a situação fica realmente tensa na carta, né? Fica. O tom muda completamente. Porque assim, se o alicerce é tão perfeito, se em Yahusha nós já temos tudo, a grande dúvida que surge é: o que estava acontecendo em Colossos que estava sendo tão sedutor? Porque pessoas que já tinham a verdade, que já tinham a base firme, estavam sendo arrastadas para abandonar tudo isso. Pois é, o diagnóstico que Shaul faz ali é cirúrgico. Ele lança um aviso bem severo no verso 8. Tomai cuidado para que ninguém vos consuma. Consuma no sentido de destruir. Então o verbo consumir no original carrega mais o sentido de sequestrar, sabe? De levar como espólio de guerra, fazer a pessoa de presa mesmo. Nossa, um sequestro espiritual. Exato. E a arma desse sequestro não era força bruta, não era uma espada, era o engano intelectual. As famosas vãs filosofias. Isso. Eram filosofias vãs, engodos e tradições de homens que eram baseadas naquilo que o texto chama de questões elementares deste mundo. E aqui entra mais um termo hebraico importante, né? Sim, a expressão que define esse sistema secular, esse mundo passageiro cheio de regras terrenas é o Olam Hazé. É muito interessante pensar como o sistema do Hazé, o sistema do mundo, sempre tenta se infiltrar, de um jeito ou de outro. Sempre tenta. Mas me diz uma coisa, quem exatamente estava orquestrando esse sequestro intelectual lá em Colossos? O que as notas históricas revelam sobre esses sequestradores? Os recortes da King James e da Bíblia Hebraica detalham isso muito bem.
Esses oponentes eram, em grande parte, os gnósticos daquela época. Os gnósticos. Eles eram perigosos porque pareciam muito intelectuais, né? Exato, eles eram mestres em manipular a vaidade humana. A estratégia deles era vender ensinamentos religiosos que aparentavam ter uma profundidade mística e intelectual absurda. Mas que, no fundo, Eram vazios. Eram falsos e puramente mundanos. E a motivação deles, a mais antiga de todas, poder e controle. como sempre. Como sempre, o objetivo obscuro dessa elite era receber glória pessoal e, claro, viver financeiramente às custas dos seus seguidores. Eles queriam sustento fácil vendendo ilusão. Isso. E a mensagem deles era muito astuta, sabe? Eles não chegavam dizendo que a fé em Yahusha era algo ruim. Se fizessem isso, seriam rejeitados na hora. Faz sentido. Eles tinham que ser mais sutis. Muito sutis. Eles diziam mais ou menos assim: olha, a fé é um ótimo ponto de partida. Mas, se vocês querem realmente ser iluminados, se querem a salvação plena, de verdade, vocês precisam de um conhecimento oculto que só nós possuímos. Ah, o segredinho exclusivo. Exato. E diziam que precisavam se submeter a regras super rigorosas, como, por exemplo, a exigência da circuncisão física e rituais alimentares. Espera aí, isso soa exatamente como aquele golpe que a gente mencionou na abertura. É a mesma lógica. Pensem bem, é como se esses gnósticos estivessem vendendo uma espécie de assinatura premium espiritual, né? Adoro essa ideia da assinatura premium. Porque é bem isso. Imaginem alguém que recebe gratuitamente um pacote completo de salvação, a liberdade absoluta. Tudo pago no sangue. A dádiva imerecida. Aí chegam esses falsos mestres e dizem, olha, essa salvação básica e é legal para as massas, mas se o objetivo é ter acesso VIP ao Altíssimo, aí existem umas taxas extras a pagar. Você tem que fazer um upgrade. Faz o upgrade aqui com a gente. Tem que cumprir o nosso ritual tal, aprender o nosso segredo oculto e até cortar a própria carne para provar que pertence ao nosso clube exclusivo. É chocante quando a gente coloca nesses termos. Eles pegavam algo que Yahoo deu totalmente de graça e criavam pedágios inventados por homens para lucrar em cima da insegurança das pessoas. E funcionava. Essa ilustração do pedágio e da assinatura premium explica perfeitamente a mecânica da heresia. Eles exploravam a insegurança de quem achava que a graça simples era simples demais para ser suficiente. O ser humano tem dificuldade de aceitar presentes gratuitos, né? A gente sempre acha que tem que pagar algo. Pois é, e é exatamente por isso que a resposta de Shaul nos versos 9 e 10 é tão demolidora. O que ele diz ali para quebrar isso? Ele derruba essa ideia de assinatura premium, afirmando que em Yahusha habita fisicamente toda a plenitude do Altíssimo. Toda. Toda. E a palavra grega original que as notas da King James exploram aqui é pleroma. Pleroma? Isso significa totalidade absoluta, sem faltar uma única gota. O texto diz claramente, e em nele estáis perfeitos. Uau! A nota de estudo da Bíblia hebraica explica isso com uma clareza ímpar. A nossa integralidade, a nossa completude já está totalmente garantida em Yahusha. Não falta nada. Nada. Não está em qualquer ramo de religião, de filosofia ou misticismo. Ele é a autoridade máxima, porque ele recebeu essa autoridade diretamente do próprio Abba, do Pai. Não existem degraus acima dele. Nossa, isso muda tudo. Tira um peso colossal dos ombros de qualquer um que entenda isso. Totalmente. Quer dizer, não existe a menor necessidade de correr atrás de rituais obscuros para tentar completar o que já está absolutamente pleno. Exato. É descansar na plenitude. Mas olha, isso levanta uma dúvida muito prática que eu imagino que era o grande cavalo de batalha deles na época. Qual dúvida? Se esses hereges do Olam Hazé, do sistema do mundo, exigiam a circuncisão física e o cumprimento rigoroso de um monte de regras, como uma taxa extra para garantir que os pecados fossem perdoados, como Yahusha realmente resolveu a questão técnica e jurídica das leis que nós quebramos? Porque a dívida existia, não dá para negar. O pecado existia. Sim, a dívida era real. Então, como a nossa ficha foi limpa diante do Criador, sem precisarmos desses rituais todos de autoflagelação ou de modificação corporal? É aí que Shaul brilha na argumentação. Ele responde a isso, revelando o que é a verdadeira transformação. Ele introduz o conceito da verdadeira Brit Milá, que é a circuncisão feita sem mãos. Feita sem mãos.
ou seja, espiritual. Espiritual. Os falsos mestres focavam o tempo todo na carne, no exterior, no que as pessoas podiam ver. Mas Shaul diz que a operação verdadeira acontece no interior, no despojamento profundo da nossa velha natureza. É uma cirurgia no coração, não no corpo. Exatamente. As notas detalham que todo o Yaldim do renovado pacto passa por essa mudança profunda de coração. A imersão nas águas, o mikvah. O mikvah, que a gente conhece bem. Isso, o mikvah é o símbolo visível de algo que é operado de forma invisível pelo sopro do Altíssimo, o Ruá. Então, nós somos sepultados com o Mashia e ressuscitados com ele pela emuná, ou seja, pela fé no poder de Yal. Que imagem forte. Mas as explicações jurídicas, aquela que você perguntou de como a dívida foi paga, chega ao ápice nos versículos seguintes, 14 e 15. E olha, é talvez o momento teológico mais impactante desse trecho todo. É aqui que entramos na imagem do manuscrito, né? Eu acho essa parte espetacular. Como o texto e os comentários descrevem esse momento da anulação da nossa culpa. O texto descreve que havia contra todos nós um manuscrito de ordenanças. E o que era isso, na prática? Era a lista imensa de exigências da lei divina que o ser humano era absolutamente incapaz de cumprir perfeitamente. Era a prova documental da nossa transgressão. Tipo uma nota promissória impagável. Uma nota promissória impagável que nos condenava diretamente à morte espiritual. E o que Yahusha diz? Em um ato de poder supremo, ele não apenas perdoou a dívida por pena. O texto diz que ele riscou esse manuscrito. Ele rasgou. Ele o tirou do caminho e o cravou no madeiro. No madeiro. No madeiro, e é crucial notar a profundidade das notas aqui. Ao fazer isso lá no madeiro, Yahusha despojou os principados e os poderes malignos, ele arrancou as armas deles e os expôs abertamente, triunfando sobre eles ali mesmo, naquele ato de sacrifício. Gente, para quem está tentando visualizar a magnitude disso, imaginem uma cena muito gráfica, muito cinematográfica mesmo. Vamos lá. Pensem em um documento oficial gigantesco, com milhares e milhares de páginas, listando minuciosamente cada falha sua. Cada pensamento ruim, cada transgressão, cada dívida impagável que qualquer um de nós já teve. Dá até um aperto no peito só de imaginar esse documento existindo, né? Dá muito. Mas o que Yahusha fez não foi pegar esse documento cheio de vergonha e esconder numa gaveta trancada, torcendo para que as forças espirituais malignas nunca o encontrassem de novo. Não, de forma alguma. De forma alguma. Ele pegou esse registro de dívida, que nos era totalmente contrário, e o perfurou pregando-o publicamente no madeiro. Foi um ato extremo de exposição. Uma declaração cósmica. Isso, para que todo o universo, incluindo os principados caídos, visse com clareza cristalina que a conta foi paga até a última gota. Até o último centavo. O recibo foi carimbado com o sangue dele e exibido em praça pública espiritual. E a grande ironia, a provocação que Shaul levanta para a igreja é: se a conta já foi extinta e cravada no madeiro para todo sempre... Por que pagar de novo, né? Exato, porque alguém em sã consciência voltaria ao credor falso para tentar pagar a mesma conta com rituais terrenos de não me toque, não coma isso. É o triunfo absoluto. A imagem que Shaul evoca, segundo os estudiosos da King James, é a de um general romano vitorioso que desfila pelas ruas com seus inimigos derrotados, amarrados e desarmados logo atrás do carro dele. Que humilhação para as trevas. Sim. As forças do mal usavam as nossas transgressões como a principal arma de acusação. Elas apontavam para o manuscrito o tempo todo. Ao cravar a dívida no madeiro, Yahusha desarmou os acusadores de uma vez por todas. Eles ficaram sem munição. Totalmente sem munição. E isso nos leva à implicação mais prática de toda essa teologia que a gente está vendo. Que é? Se a dívida foi cancelada dessa forma espetacular, não faz o menor sentido viver acorrentado, morrendo de medo do julgamento humano sobre regrinhas do cotidiano. Claro. Mas como Shaul aplica isso ao dia a dia da comunidade, lá em Colossos? Porque eles viviam essa pressão na prática, né? Viviam muita pressão. Ele entra nas questões muito práticas,
da rotina. Ele ordena no verso 16: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos dias de Shabat. Ele tira o poder de julgamento das mãos dos homens. Tira completamente. E a explicação teológica que ele dá para rejeitar esse julgamento é brilhante, olha só. Ele afirma que todas essas cerimônias, essas regras alimentares rígidas e datas fixas eram apenas sombras das coisas vindouras. Sombras. A realidade, o corpo que de fato lança essa sombra na história é o próprio Mashiach. Nossa, essa ideia de focar nas sombras, sabe, uma armadilha psicológica muito forte. A gente vê isso acontecendo o tempo todo, até hoje nas congregações. Demais. Como você visualiza isso? Usando uma analogia para deixar isso bem claro para todos nós. Imaginem pessoas que estão no saguão de um aeroporto esperando a chegada de alguém que eles amam muito. Tipo um parente que não vem há décadas. Ok, a expectativa tá lá em cima. Gigante. Finalmente, a pessoa chega e começa a caminhar por aqueles corredores de vidro. O sol bate na pessoa e projeta uma sombra bem longa no chão do aeroporto. Tô imaginando a cena. A sombra serve para quê? Para avisar que a pessoa chegou. Mas em vez dessas pessoas correrem, abraçarem a pessoa real de carne e osso e celebrarem o reencontro, elas se jogam no chão e ficam abraçando freneticamente a sombra escura no piso. Que imagem! Ignorando completamente que a pessoa real está bem ali do lado delas, de braços abertos. Focar nas cerimônias do passado, no rito pelo rito, depois que Yahushua já veio e cumpriu tudo, é exatamente isso. É abraçar a sombra e ignorar a realidade maravilhosa dele. Nossa, perfeito. A analogia ilustra o absurdo da situação de uma forma que não dá para esquecer. As notas da King James aprofundam isso ao explicar que, veja bem, as cerimônias do Antigo Testamento não eram erradas. Elas tinham um propósito legítimo no passado. Elas eram a sombra daquele parente se aproximando, né? Isso. Elas retratavam simbolicamente e preparavam o povo para a grande obra redentora que ainda viria. Elas eram ferramentas pedagógicas. Certo. O problema não foi a sombra de existido. Exato. O problema é retomar e exigir esses rituais agora como condição absoluta de salvação, depois que Yahushua já realizou a obra definitiva. Fazer isso é agir como se a profecia tivesse falhado, entende? É quase uma ofensa. É agir como se ele não tivesse vindo. É uma negação prática e diária da obra no madeiro. E os gnósticos, as notas, mostram bem. Eles não paravam por aí, eles não queriam só as sombras judaicas. Eles inventavam mais coisas. Muito mais. Eles juntavam a essas sombras o que o comentário classifica como severas exigências ascéticas. Eles começavam a inventar proibições que não estavam nem nas sombras originais das Escrituras, não é? Eles criavam uma espécie de terrorismo espiritual contra o próprio corpo. Precisamente, era um terrorismo mesmo, e isso abria a porta para bizarrices espirituais muito sérias. O texto traz um alerta gravíssimo ali a partir do verso 18, contra a falsa humildade e adoração de anjos. Um alerta. E um detalhe super importante aqui para todos nós, que a gente prometeu resgatar. A palavra hebraica para anjos, nos originais e notas, é malakim. Então Shaul adverte para que ninguém se deixe enganar por pessoas que vêm com aquele papinho: o Criador é tão santo, ele é tão inatingível, e eu sou tão sujo, tão miserável, que eu nem ouso orar diretamente a ele. Eu não sou digno. Vou buscar um atalho. Isso. Eu preciso adorar e buscar a intercessão dos malakim para eles levarem meu pedido. E isso é fascinante de analisar, porque essa falsa humildade, no fundo, é o ápice da arrogância disfarçada, não acha? Com certeza. A pessoa finge que é super indigna, mas ao mesmo tempo chega na congregação dizendo que tem visões místicas exclusivas, que conversa diretamente com os malakim, e que é bem mais espiritual e elevada que todo o resto do pessoal. Parece piedade, mas é puro ego inflando. É ego disfarçado de santidade. O texto diz exatamente isso. Shaul afirma que essas pessoas estão, cito aqui, firmando-se em coisas que não viram, inchadas vãmente pelo seu entendimento carnal. Inchadas vãmente. É a definição do ego.
E o sintoma mais grave dessa atitude toda é que, ao focar nessa adoração de Malaquim e em experiências místicas inventadas, eles não estão ligados à cabeça. Ou seja, eles se desconectam de Ausha. Se desconectam do essencial. E a analogia do corpo é fundamental aqui. É apenas da cabeça que todo o corpo recebe a nutrição pelos nervos e juntas e experimenta o verdadeiro crescimento que vem do Altíssimo. Se você corta a conexão com a cabeça, o corpo morre. Simples assim. Quando você troca o contato direto e amoroso com o Mashia por intermediários que ele mesmo não instituiu, você simplesmente corta o suprimento vital da sua própria espiritualidade. E as notas também mencionam como as religiões pagãs daquela região adotavam práticas estranhíssimas baseadas nessa falsa humildade, não é? Um desprezo tremendo pelo próprio corpo físico, como se machucar a matéria fosse uma ferramenta de purificação da alma. Sim. O material histórico comenta que o paganismo frequentemente cria essas distorções. As pessoas começam a acreditar fielmente que podem alcançar a purificação castigando a própria matéria. Autoflagelação. Eles chegam a pensar que a autoflagelação, a privação extrema de alimentos ou de sono e o desprezo pelo corpo físico trazem expiação pelos pecados, que a dor deles paga a conta. O que, se a gente pensar bem no que lemos hoje, é uma contradição teológica gigantesca. Gigante. Por quê? Porque Ausha já entregou o próprio corpo. Ele já sofreu todas as dores físicas imagináveis no madeiro justamente para trazer a expiação definitiva de uma vez por todas. Ele pagou o preço. Tentar expiar os próprios pecados, ferindo a si mesmo ou seguindo dietas de privação absurdas, é como olhar para o Altíssimo e dizer na cara dele que o sacrifício do Mashia foi insuficiente. Ah, ele sofreu, mas faltou o meu sofrimento para completar. É um absurdo. É renegar o perdão. E é exatamente por isso que Shaul caminha para a conclusão do capítulo com uma série de perguntas retóricas irrefutáveis. Ele encurrala os crentes ali. O que ele pergunta? Ele questiona no verso 20. Se já morrestes com o Mashia, para o elementarismo do Olam Hazé, ou seja, para as regras desse mundo, por que vocês se sujeitam a ordenanças criadas por homens como se ainda vivessem debaixo desse sistema? Faz todo sentido. Ele chama a atenção para a incoerência deles. Ele até cita os lemas, os slogans dos falsos mestres. Não toques, não proves, não manuseis. As regrinhas de controle. E ele destrói essa lógica, lembrando que todas essas coisas materiais perecem com o uso. A comida perece, o objeto perece. São mandamentos e doutrinas que, olha, tem até uma aparência de sabedoria. Tem uma fachada de devoção voluntária e de severidade para com o corpo. Fica bonito na foto religiosa, né? Fica bonito, parece devoto, mas, segundo ele, não tem valor absolutamente nenhum para refriar as paixões da carne ou transformar a vida da pessoa. Ou seja, você pode criar uma lista de 100 regras de pureza super estritas. Não coma isso, não toque naquilo, não faça aquilo outro, num dia tal. A pessoa pode seguir tudo isso à risca, mas por dentro continuar cheia de ódio, orgulho, cobiça e corrupção. Porque a regra não muda o coração. As regras inventadas por homens não têm poder cirúrgico no leva-volte, no coração de ninguém. Elas só modulam o comportamento externo. O comentário final da nossa pesquisa resume brilhantemente qual era o grande objetivo do apóstolo nessa carta. Shaul estava agindo como um resgatador mesmo. Ele queria trazer os Yaldin de volta à direção verdadeira, à intenção original do Criador. Voltar ao plano inicial. Ele queria livrá-los dos trabalhos da lei. E vale explicar. Nesse contexto gnóstico, isso significava as leis e ritos inventados pelo esforço humano como meio de justificação. É importante frisar isso porque ele não está atacando o que Yao revelou no passado. Não, de forma alguma. É fundamental entender que o alvo de Shaul nunca foi atacar a verdade divina revelada lá no princípio das Escrituras. E, a propósito, o princípio, lá no livro de Gênesis, é chamado no original hebraico de Bereshit. Bereshit gosta dessa sonoridade. A intenção de Al, desde o Bereshit, sempre foi o relacionamento direto e puro com seus filhos. O alvo de Shaul, então, é destruir essas vãs ordenanças temporais, essas assinaturas premium feitas pelo homem que tentavam ofuscar a suficiência da obra redentora.
Focar no que realmente salva. O foco deve ser unicamente a boa nova, a nossa Bezorá. A mensagem maravilhosa da salvação deve se manter limpa, inegociável e totalmente livre de qualquer adição ou regrinha humana. É libertador demais ouvir isso. E, bom, acho que isso nos leva a uma reflexão muito profunda para encerrarmos essa nossa exploração bíblica de hoje. Com certeza, precisamos aplicar isso. Hoje nós destrinchamos como a heresia gnóstica tentou sequestrar as mentes dos primeiros Yaldim. Nós vimos que o nosso halakha, o nosso caminhar diário, que aprendemos a chamar assim, precisa ser construído em cima da alegria. Alegria e Yodô, o louvor. Sim, construído em cima da firmeza de que a nossa dívida, que era impagável, foi literalmente cravada com um prego no madeiro, exposta abertamente para a humilhação e derrota das trevas. A maior vitória da história. Nós também vimos como é irracional abraçar as sombras do passado. Lembra da figura do aeroporto? Quando a luz vibrante é a realidade, que é o Mashiach em pessoa, já está bem ali, no meio de nós. Não vamos abraçar as sombras. Não. E fomos alertados sobre essas armadilhas da falsa humildade, dessa obsessão por regras materiais que, no fim das contas, não transformam o coração de ninguém, só inflamam o ego. Exatamente isso. E tudo isso, tudo que destrinchamos aqui, me faz consolidar o estudo de hoje em uma provocação final. Algo para todos nós continuarmos ponderando na nossa rotina durante a semana. É bom sair com uma reflexão. O que você pensou? Pensem bem, irmãos. Se os antigos crentes lá na cidade de Colossos enfrentaram uma pressão intelectual e espiritual gigantesca para trocar a beleza simples, libertadora e completa do Mashiach por lendas místicas e checklists super rigorosos inventados por mentes humanas vazias, A tentação lá era enorme. ponto. Quais seriam os engodos e as vãs filosofias modernas que tentam fazer a primeiríssima e mesmíssima coisa conosco hoje? Nossa, isso pega forte. Que vozes na nossa sociedade atual tentam nos convencer sutilmente de que a obra triunfante que aconteceu lá no Madeiro não foi suficiente e que nós precisamos adicionar, sei lá, os nossos próprios esforços carnais, nossos rituais modernos, para sermos aceitos e amados pelo Criador? Fica essa pergunta para analisarmos os nossos próprios corações e o nosso halakha. O favor imerecido de Yaal e a paz do soberano Yahushua Mashiach sejam com todos vós. Shalom, amados irmãos Yahudim.